As coisas são feitas em rascunhos. Quando você começa a escrever uma história, quando você começa a escrever um texto, a produzir alguma coisa, você produz em rascunhos. Ou seja, você começa com parágrafos que não necessariamente vão ser os parágrafos finais. Talvez você consiga já escrever naquele momento parágrafos que vão ficar na edição final, mas você escreve rascunhos. A não ser que você tenha que entregar esse material que você está escrevendo em um prazo determinado e você ficou dias e semanas procrastinando para fazer esse material, e aí o que você escreve não pode ser rascunho, tem que ser a versão final e provavelmente não sai do melhor jeito que você quer que saia. Mas eu vou desconsiderar esse caso porque eu acho que algumas pessoas sabem disso, mas vamos dizer que todo mundo escreve rascunhos. O problema é que, a não ser que, por exemplo, o caso de, conforme você vai escrevendo esses rascunhos, você mande para amigos seus, colegas seus, pessoas que entram em contato com esse texto não veem os rascunhos. Elas não veem todas as etapas que você passou para chegar até aquele produto final. Não existe isso. No imaginário das pessoas, se você chegou naquele texto final, foi por mágica, porque ninguém vê o processo desde o início. Então, como que você consegue entender ali inteiramente o processo que leva um estudioso, um pesquisador a formular aquele texto? Eu não digo nem a pesquisa, porque eu acho que eu não tenho capacidade acadêmica para isso, mas o texto ali, o material na sua frente. Porque quando você vê o produto acabado, você só vê o produto acabado. Mas e aquele parágrafo que o autor descartou, mas que foi importante para aquele parágrafo maravilhoso, para aquela frase, para aquela palavra? Quantas palavras o autor teve que pensar até chegar naquela específica que conseguiu perfeitamente exprimir o que ele queria dizer? Você não vê os rascunhos. Porque as pessoas têm vergonha dos rascunhos. Porque os rascunhos, eles são uma merda. Eu acho que a gente tem que ver os textos merda, os parágrafos lixosos e as palavras estupidamente acadêmicas que não deveriam nem entrar no produto final. Porque é só a partir desses rascunhos e de você tirar essa mágica do texto final que você consegue entender como você também, pessoa iniciante, que tá ali, graduação, na moral, primeiro contato com essa parte insana que é a academia, como você consegue chegar a uma boa dissertação, uma boa tese, um bom artigo, um bom ensaio, o que quer que seja. Então, esse canal se chama Aluna 8 porque ao longo da minha graduação eu fui uma aluna 8. Eu tirava frequentemente notas 8, notas 9, às vezes, notas 10, outras notas que não vêm ao caso. E eu terminei a minha faculdade com um CR 8, quase 8,5. E eu acho que eu fui uma aluna 8 porque eu fazia aquilo. Eu não fazia rascunhos, eu tinha que já redigir o texto final porque eu procrastinava por muito tempo, muitos dias, muitas semanas, até que não dava mais pra procrastinar e eu sentava a minha bundinha e escrevia o que eu tinha que escrever. Só que por mais que eu tivesse ideias muito boas, eu não conseguia colocar exatamente no papel, de uma forma pronta, essas ideias pra tirar notas constantemente altas. E aí, aluna 8, ok, não é uma nota ruim, mas a gente sempre almeja por coisas melhores, a gente almeja por aquele 9, aquele 9,5, talvez um 10. E eu acho que um jeito de melhorar esse desempenho, pelo menos da minha parte, agora que eu não tô mais na graduação, mas estou em um mestrado, eu sinto que eu preciso corrigir esse comportamento vicioso da procrastinação. Primeiro, reconhecer que ele existe, e segundo, entender como lidar com ele. Como construir novos hábitos para ele não fazer com que eu tire tão frequentemente notas abaixo do que eu sei que eu conseguiria tirar acima. Então,
esse canal é justamente um processo de construção de novos hábitos pra mim e pra quem quer que queira assistir. Eu já sei técnicas que eu acho que ajudam. Eu já sei como pegar um texto e esmiuçar a ponto de ser palpável a quantidade de tempo que você utilizaria lendo aquele texto, para você conseguir calcular quanto em um dia você consegue focar a sua atenção para aquilo. Para que essas pequenas coisas, elas se transformem em resultados bons e positivos ao longo do tempo. Porque uma coisa é você ter um empolgamento aleatório a cada 2 semanas, a cada 3 semanas durante essa quarentena, e aí você pegar vários textos e ler os textos, e aí, tipo, no resto dos dias você só fica fazendo nada, essencialmente. Se você não tiver um prazo, você só fica estendendo e prolongando essas leituras ou qualquer outro objetivo que você tenha e não consegue ter um rendimento constante. E eu não tô dizendo que todo mundo precisa se encaixar em uma coisa constante, mas eu acho que todo mundo conseguindo entender como manejar melhor seu tempo já ajuda horrores. Esse vídeo, ele vai ter alguns rascunhos. Na verdade, eu falei a palavra rascunho muitas vezes e eu acho que se alguém fizesse um desafio de shot e quisesse se embriagar com esse vídeo, é só colocar rascunho. A cada vez que ela falar rascunho, toma um shot, vai ter um coma alcoólico. Mas assim, esse vídeo em si, ele já teve vários rascunhos. E vocês só vão ver o produto final. Então meio que é uma contradição. Talvez. Eu quero que vocês vejam. Acho que vocês não precisam ver necessariamente. Mas eu acho que em produções escritas é muito mais fácil de você só achar que a pessoa chegou um dia e escreveu a parada e mandou a parada e foi só isso. Eu acho que o que eu quero dizer é que, por mais que eu saiba coisas que eu sei que podem ajudar, eu também não consigo colocar em prática. E eu acredito que é uma dificuldade para todo mundo, colocar em prática. Então eu espero que eu me empolgue fazendo isso, eu empolgue outras pessoas e todo mundo consiga escrever lá o que queira escrever. Pode ser uma coisa ficcional, pode ser não ficcional. Eu vou pensar mais voltado academicamente, porque, enfim, chegou o momento da apresentação. Se você não me conhece, olá, meu nome é Caroline. Eu sou mestranda em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu me graduei em Ciências Sociais, também pela UFRJ. Eu tenho 22 anos, eu sou fanfiqueira, eu sou revisora, a maior parte desse período de revisão foi feito de forma voluntária em sites de fanfics. E eu também faço freela de textos acadêmicos e também coisas ficcionais, livros. A mensagem final é: eu quero sentir que eu tô fazendo progressos. Eu quero sentir que eu tô conseguindo dar o meu melhor. Ao mesmo tempo que eu quero humanizar esse meu melhor, porque a gente tem limites. E às vezes a gente só não quer fazer as coisas. E a gente não precisa fazer sempre. A gente não precisa ser essa figura produtiva, proativa e presente. Um texto meu do Medium, vou colocar em algum lugar aí o link pra eles, se vocês quiserem ler. Dá pra ser as duas coisas. Você consegue ser produtivo e você também consegue ser humano. Conversar normalmente, sem usar palavras rebuscadas. Eu acho que tem algumas pessoas que estão assistindo isso agora e entendem o que eu quero dizer, porque se sentem incomodados quando estão vendo algum colega seu da faculdade falando aquelas grandiosas frases e de um jeito que dá pra ver que eles estão tentando mostrar uma persona de si mesmos pra se autovalidarem com os outros. Eu quero tentar desconstruir isso de alguma forma e eu quero que todo mundo saiba que tá tudo bem só ser a pessoa na moral que quer fazer coisas, quer escrever coisas legais e interessantes. E eu não sei como terminar esse vídeo, então vai ser um término brusco, eu peço desculpas. É isso.